Palavra da Semana com Mark Johnson. Temporada 2. Episódio 2. Diferentes tipos de línguas. Original publicado no dia 28 de outubro de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre dons de línguas ou diferentes tipos de línguas. Quando somos batizados com o Espírito Santo, há uma manifestação externa através do falar em outras línguas. Lemos isso em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A versão em inglês, The Pure Word, publicada por One Path, diz outra língua, no singular. Paulo continua a mencionar a existência de outros dons. Usaremos a mesma versão para ler 1 Coríntios 12:4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. No verso 10, lemos, nessa versão The Pure Word, diferentes línguas, que é plural, que são os dons, que é diferente da língua que falamos ao receber o batismo com o Espírito Santo, que é no singular. É importante fazer essa distinção. As pessoas genuinamente creem que o dom de operação de línguas ocorre quando uma pessoa é ungida para falar perante uma congregação, seguido pela interpretação da mesma. No entanto, a coisa vai além disso, portanto falaremos mais sobre isso. Há mais uma linguagem ao falar em línguas. Nos anos 70, quando as pessoas começaram a falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, é diferente de como as pessoas falam em línguas atualmente. É interessante. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Antes falávamos como crianças. Nossa linguagem espiritual precisa amadurecer e mudará. Podemos notar a progressão conforme a igreja foi se movendo com o Espírito Santo. Línguas diferentes vieram a nós desde os anos 70 até hoje. Há um amadurecimento vindo. Assim como Deus usa sensações em nosso corpo físico para falar conosco, sensações nas mãos, na cabeça, etc., que é o Espírito Santo falando e nos guiando, da mesma maneira ele pode falar conosco através da linguagem falada quando falamos em línguas. Verso 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Paulo está dizendo que fala em línguas de homens e de anjos, que se não tivesse o amor ágape de Deus fluindo através dele, que seria nada mais do que um símbolo ressoando. Ele disse que falava em línguas de anjos. Nós também podemos falar nessa língua, ou em uma língua de guerra. De vez em quando falo nessa língua em particular, e sei que quando isso acontece é porque estou engajando em guerra. Os intercessores e guerreiros precisam sintonizar nisso, pois é assim que o Espírito Santo pode guiá-los. Há um outro tipo de língua que podemos falar. Por exemplo,
Um dia, o Senhor falou, sem explicação, para meu pai ir à Nova Zelândia. Ele o obedeceu. Quando estava no avião, o capitão alertou para apertarem os cintos, pois havia turbulência. A turbulência foi violenta e meu pai começou a orar em línguas e colocar a situação nas mãos do Senhor. Pouco tempo depois, notou que estava falando em Maori, que é uma língua nativa da Nova Zelândia. Ele nunca a aprendeu, mas notou que a estava falando. O que ocorreu foi o seguinte: o espírito que governava a Nova Zelândia não queria que meu pai fosse para lá. Meu pai estava falando com esse espírito em sua língua nativa. Era uma língua de guerra. Continuou a fazer isso até sentir que a coisa afindou, e aí a turbulência parou. Foi uma linguagem de guerra. Esse dom nos permite falar em outras línguas conhecidas no mundo para lidar com certas coisas. Quanto ao assunto de falar em línguas, o inglês moderno não é a língua nativa dos anjos, é um tanto quanto nova. Se você assistir esses filmes que mostram uma pessoa que volta ao tempo, nota que elas falam inglês, mas não é o caso. Podemos notar a diferença na própria língua inglesa, pois há 2000 anos atrás era diferente. Não poderíamos voltar ao tempo a um país que falava inglês e entender o que estavam falando, pois era completamente diferente do nosso. Qual o benefício de falar em uma língua angelical? O inglês não é a linguagem nativa deles, mas é completamente diferente. Se falarmos em sua língua natal, as coisas são muito mais claras. Vejamos a Bíblia, por exemplo. Há tantas versões e interpretações atualmente. Se pudéssemos pegar o texto original e lê-lo, seria perfeito. A interpretação nem sempre é correta. Temos que voltar ao original no grego, no hebraico, e ver qual o significado de certa palavra. Quando falamos em línguas, podemos estar falando em outra língua nativa, como aconteceu com meu pai, ou língua de anjos e estar dando uma ordem. Falar na língua nativa é muito mais claro e compreendido. O dom de línguas pode ser usado para línguas extintas ou não. Que língua Adão falou? Não sabemos, mas creio que talvez fosse algum tipo de hebraico arcaico que provavelmente deixou de ser falado. Esse dom nos permite comunicar mais claramente e nossa mente não a interrompe, pois estamos fluindo com o Espírito Santo e não estamos entendendo o que estamos falando, mas estamos falando outra língua perfeitamente compreendida por outro ser. Olhemos a Torre de Babel. O que trouxe união? A linguagem, uma língua. Era um poder. É muito importante saber que linguagem usamos hoje. Se blasfemarmos, gerará um poder negativo. Se nossa fala for constantemente negativa, não será algo bom. A Bíblia fala claramente para encorajar, edificar, erguer. Esse é o tipo de linguagem que devemos usar. A língua de guerra é algo completamente diferente. A linguagem é algo tão importante. Talvez você já tenha ouvido a história que contarei, mas quero ilustrar algo. Certo dia estava caminhando, voltando para casa, e vi algumas pessoas jogando basquete em uma quadra externa. Parei, olhei um dos jogadores e vi uma névoa negra emanando dele. Achei estranho e fiquei pensativo. Ao me aproximar deles, pude escutar o que ele estava falando, blasfemando, amaldiçoando, falando palavrão, e isso estava gerando um poder. Portanto, a linguagem que usamos é muito, muito importante. O dom do falar em línguas é algo que precisamos, em aspas, aprender. Deus desceu para checar o que estava acontecendo na Torre de Babel, algo construído não somente para escapar da inundação, mas não falaremos sobre isso agora. Mas Deus viu que o povo estava em união com uma só linguagem, uma união para desafiar a Deus. Ele teve que mudar sua linguagem para que a união dissolvesse. A linguagem é algo poderoso e Deus a usa onde podemos falar muitas línguas. Eu falo em diversas línguas. Algumas são mais calmas. Outra é como uma língua de computador, binária. A língua de guerra. Uma delas parece russo ou algo semelhante. Esse dom de línguas pode ser usado para línguas extintas ou ativas, para falar com seres espirituais, como anjos.
Voltemos a 1 Coríntios 13, 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. A segunda parte dessa escritura é muito importante. Precisamos ter o amor ágape de Deus. Precisa estar presente em nossas vidas, a fim de podermos operar nesse dom de línguas. A questão não é o que queremos ou desejamos. Não oramos porque queremos algo, mas oramos o que Deus quer e temos seu amor operando em nossas vidas. Quando falamos e entendemos o amor de Deus, é algo perfeito. Quando falamos e entendemos, seu amor é perfeito. Seu amor é perfeito. O dom de línguas deve ser operado dessa posição. Quando crescemos e amadurecemos, falamos de modo mais maduro, não como adolescentes. Não intenciono ofendê-los, mas eles têm sua própria linguagem. Precisamos começar a falar de modo maduro no amor de Deus. Temos que amadurecer em nossa língua espiritual e começar a operar nesse nível mais elevado. Quando falamos de modo amadurecido, falamos como Deus. Nossa voz se torna a voz de Deus. Ele fala através de nós, através de seu amor ágape. Temos que nos tornar seu amigo e permitir que esse relacionamento de amor a Deus comunique através de nós. Isso se tornará evidente através do dom de falar em línguas, falar em outras línguas. É algo que precisamos desenvolver. É um modo dele nos permitir fluir com ele, um modo de identificar que estamos falando em uma língua desconhecida e ver onde o Espírito Santo nos levará. Se isso acontecer novamente, notemos para onde ele nos guiará. Você pode identificar as línguas que Deus usa através de você. Falar em outras línguas deve ser operada somente através de amor. Apesar da língua de guerra soar diferente, deve ser feita por amor. Deus opera em guerra. Ele nos exorta em amor. Ele derrota o inimigo no amor. Devemos chegar a essa posição. Esse é o tipo de relacionamento que devemos desenvolver e a manifestação dos vários tipos de línguas será notado em nossas vidas. Assim como é com todos os dons, precisamos pedi-lo. Precisamos começar a entender a finalidade de cada língua. Portanto, eu te encorajo a pedir o dom de falar em línguas. E note o que sucederá ao se render tua vida ao Senhor. Peça para Ele usar esse dom de línguas através de tua vida. Peça, ore em amor e diga-lhe que quer que esse dom, que quer operar juntamente com Ele. Peça-o. Permaneça firme e forte no Senhor.